Família cruzeirense, Cruzeiro aí passando o trator, né, por cima do Juventude, 4-0. Não tomou conhecimento, né? O Cruzeiro manteve seu padrão de jogo, né? É um time bastante ofensivo, né? Com algumas mudanças, né? Gabigol entrou, foi decisivo, fez uma grande partida e, sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor cruzeirense foi correspondida, né? Mas o torcedor cruzeirense não quer pouca coisa, né? A gente quer simplesmente ser campeão, né? E a gente sabe que tem um bom time para ser campeão. A gente sabe que tem um grande treinador. A gente sabe que tem elenco, né? Então, pessoal, eu acho que o Cruzeiro, claro, eu acho que Leonardo Jardim vai querer tirar sempre aquela responsabilidade, tirar o corpo de lado, dizer que não é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, quando no fundo, ele sabe que é favorito, sim, e grande favorito, né? Ok, vai ser difícil, vai, né? Até porque é uma competição onde tem grandes clubes, né? Grandes times, investimentos altíssimos também, né? Mas o Cruzeiro, eu posso colocar ali que o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro tá na briga sim, principalmente o Cruzeiro, né? Até porque é líder da competição, pessoal. É simplesmente líder, né? E contra o Juventude não tomou conhecimento, passou o trator, como a gente diz, né? Foi 4-0, poderia ter sido mais, uma grande atuação de Gabigol. O Cruzeiro é assim, Gabigol tá mal, Caio Jorge decide. Caio Jorge não tá jogando tão bem, Gabigol decide, né? Sem sombra de dúvida, uma grande atuação. Vamos acompanhar aí, vamos ver o que a mídia tá falando dessa atuação. Crédito do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Jogo, né? Porque depois da vitória contra o Fluminense na quinta-feira, ele citou o intervalo de um jogo para outro. O Juventude havia jogado segunda-feira em Caxias contra o Sport. Estava muito preocupado com esse jogo, talvez o Juventude pudesse marcar muito, um time um pouco mais retraído para jogar no Mineirão. Ele gostou muito do público, mais de 50 mil pessoas ontem no Mineirão. E ele, depois do jogo, né, se mostrou, além de satisfeito com o resultado, com a performance do time, né, falando muito sobre isso. Que esse ambiente do Mineirão, às vezes quando o time descansa um pouco menos, tem de rodar um pouco mais o elenco como ele rodou ontem, esse ambiente do Mineirão, com o time confiante como está, treinado como está, e o trabalho dele é muito bom como esse ambiente pode carregar o Cruzeiro para algumas vitórias. O Cruzeiro do Mineirão tem sido um Cruzeiro muito forte também. É um time que lidera até agora com merecimento o campeonato, mas em casa tem feito aí muitas vítimas, né? Com a maneira diferente de jogar, como falou bem o Dom, que às vezes é um time que fica até um pouco mais com a bola. Eu até acho que é mais confortável o Cruzeiro quando ele responde. Ele muito mais contra-ataca, né? Responde do que quando ele tem a bola para criar algumas jogadas. Mas é um time que está muito confiante, chega à liderança com merecimento, mantém a liderança com merecimento. Um trabalho muito bom do Leonardo Jardim, que os jogadores parecem ter assimilado. Os que jogam, os que jogam menos. O Gabriel falou sobre ter menos chance, mas ontem destacou o que ele fez. O Eduardo falou a mesma coisa, que olha, o trabalho coletivo aqui é muito bom. Eu acho que o grupo entendeu o que é o Jardim. Isso ajuda a explicar o sucesso do Cruzeiro até agora, líder do campeonato. Você falou maravilhosamente bem, como sempre. Que prazer ter Rafael Prates conosco. Mas eu gostaria de colocar aqui algo a mais. Pimenta. Você falou do Cruzeiro no Mineirão, você tem total razão, mas estou vendo aqui, o Cruzeiro ganhou de 4-0 do Sport na Ilha do Retiro. O Cruzeiro ganhou do Fluminense no Maracanã. O Cruzeiro ganhou várias vitórias fora de casa também, amigo. Quatro casas? Ganhou do... Cruzeiro ganhou do Fortaleza no Castelão. Foi. Não é só no Mineirão, não. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Aqui no Torcida Mineirão, da Raposa tá de olho. Aqui no Mineirão, Abel, o rio leva pro mar. Então é o seguinte, o time tá bem, Mineirão lotado, a torcida empolgada, aí vai... Não tem mar. Não, foi uma figura de linguagem. Lagoa da Pampulha. Belo Horizonte vai ter mar. Ô, Eugênio, foi uma figura de linguagem em relação à empolgação do momento cruzeirense. Boa. Eu entendi. Eugênio Leal, a sua análise, a sua visão dessa liderança do Cruzeiro, claro que empolga o torcedor, é claro que chama atenção, como bem destacou o Donk. Não só pelas vitórias, mas pelo futebol bem jogado, um grande número de gols, bem, né, algumas goleadas. Mas o Gabigol e o Leonardo Jardim, calma, pé no freio, espera acabar, como dizia o amigo. A gente está vivendo um momento de exaltação do Cruzeiro, né? A semana específica, né? Merecidamente. Vem de 3 vitórias, sendo 2 por goleada, a outra contra o time que foi a semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense, no Maracanã. Então é hora da gente encher a bola do Cruzeiro, inflar. Eu já tenho falado há algum tempo, né? Que o Cruzeiro é um clube que tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro, que foi citado aqui pelos companheiros, que é o calendário, muito menos apertado do que dos seus principais competidores no Campeonato Brasileiro. Mas é importante. Aliás, Abel, você percebeu
o equilíbrio, a sobriedade, o profissionalismo na fala do Gabriel Barbosa, que a gente viu aqui antes de começar o nosso debate. Não entendi. Em que sentido? Não entendi o que você quer dizer. Profissionalismo. Explique. O Gabriel é muito criticado, alguns acham que ele é fanfarrão, que ele faz, acontece, então é polêmico. Você viu ele quietinho, calminho, calma, não ganhamos nada ainda. Ele está numa fase mais low profile no Cruzeirão. Focado, tá mais tranquilo, aceitando a reserva. Ontem teve a oportunidade de ser titular. Foi lá, fez o dele, marcou 2 gols. Aí volta pro banco, daqui a pouco quando ele entrar... Tá errado? Tá certíssimo. Tá certíssimo, eu tô elogiando. Boa. Estou elogiando o equilibrado Gabriel Barbosa, conhecido por Gabigol em outras épocas. Hoje nem tanto, porque não está fazendo tanto gol. Ontem ele entrou e mostrou que sabia. Aliás, é um dos batedores mais inteligentes, né, e mais capazes de pênalti. Porque ele entende que ele precisa olhar para o goleiro. E o goleiro ontem do Juventude esperou até a última hora. Só que um pouquinho antes do Gabi bater, ele inclinou o corpo para um lado. O Gabi, tocou do outro. É o que ele faz sempre. Mas o Gabigol tem categoria para fazer isso. Sim. Tem jogador que vai bater o pênalti, fica só olhando pro goleiro, você atrapalha tudo. Do segundo, o goleiro, tanto que ele não chega nem a pular. Ele enverga o corpo para um lado, o Gabi já toca do outro. Não precisa nem tocar com força, nem jogar muito perto do cantinho, não. Cobrança de categoria. Só tirar do goleiro. Catega? Porque é um jogador que tem essa capacidade de entender que ali é uma disputa dele com o goleiro. Quem entregar primeiro o canto que vai, decide a situação. Então ele coloca o goleiro na situação extrema. Ou fica parado esperando a bola, ou sinaliza o canto. Quando sinaliza, ele tem a capacidade de bater de um lado ou do outro. Eugênio, mas assim, queria falar do Cruzeiro. Uma pergunta para você, e acho que você já vai falar exatamente o que eu vou perguntar. Você que é um profundo estudioso do futebol, de tática, de etc. O que te impressiona mais nesse Cruzeiro até aqui? Então, eu queria tocar nesse ponto. Ontem o Cruzeiro trocou 5 titulares, em virtude do que o Prati estava falando, de sentir que, de repente, fisicamente poderia ter alguma dificuldade, pensando no próximo jogo também. E ele teve um desafio de enfrentar um Juventude que ia apresentar para ele uma outra proposta. Contra o Fluminense, o Cruzeiro fez 2 gols de contra-ataque e no segundo tempo ficou lá, sentadinho lá dentro da área, só se defendendo. Tomou bola na trave e tal. O Cássio teve que aparecer em alguns momentos, mas ele... No segundo tempo ficou só na defesa. Ontem, pelo contrário, né? O Juventude não é um time que ataca. Então ele tinha que encontrar uma maneira de furar o bloqueio defensivo do Juventude também. Consegue isso com aquele primeiro gol, em que o Caio Jorge ele tenta ali dar uma puxeta e tal. A bola sobra, né? E o Christian aparece para fazer ali, né, na área, muito oportunista. E aí ele abre um caminho, porque no segundo tempo o Juventude tem que subir marcação. No que sobe marcação, a bola cai no Caio Jorge, que vive um momento físico extraordinário. Ele gira em cima do lateral com uma facilidade incrível, bota na frente, vai lá 2-0. Depois pênalti. E aí o Cruzeiro vai construindo, mudando metade do time e contra adversários que jogam para ele diferentes situações de jogo. Então mostra a versatilidade de elenco e de soluções para construir a vitória. É um time que a gente hoje tem que colocar, porque hoje é o líder. Eu sempre falo, o importante é ser líder na última rodada. Terminou a última rodada, quem é o líder? É o campeão. Isso pode mudar até lá. Mas é que vive um momento que a gente olha e enxerga. É um time bem montado, bem trabalhado pelo técnico e com boa capacidade técnica dos seus jogadores. Por exemplo, o Mirassol é um time muito bem montado pelo seu técnico, Rafael Guanais, só que quando a gente olha o elenco, ele tem uma inferioridade técnica em relação ao Cruzeiro. O Ceará é um time muito bem montado pelo seu técnico, Léo Condé, mas é abaixo do Mirassol e do Cruzeiro na capacidade dos seus jogadores. Então, uma coisa é você ter um bom trabalho. Outra coisa é aliar o bom trabalho à boa qualidade de elenco. E o Cruzeiro tem essa situação hoje. Tem um bom elenco, tem um bom trabalho e tem um calendário que lhe permite sonhar, sim, com o título brasileiro. E até nesse aspecto que você falava, né, Eugênio, de como consegue diversificar, eu acho muito legal essa importância que o Gabigol tem e vai ter na sequência da temporada. Quando ele chega, imaginava-se até mais um cara para disputar ali com o Caio Jorge. Hoje, para mim, o cenário é muito mais ele entrar na vaga do Matheus Pereira, quando acho que foi a necessidade, que foi no caso ontem, né, que até o Matheus Pereira não estava nas melhores condições, até entrou depois. Mas
você pode jogar Matheus Pereira e Gabigol e Caio Jorge. Então, assim, acho que isso também oferece opções, porque são 3 jogadores de características diferentes. Então, acho que isso encaixa muito bem. E até pegar esse jogo do Gabigol, que foi muito bom, né, com 2 gols, grande participação, e a postura dele, que o Eugênio elogia, e eu estou totalmente de acordo. A gente tem debatido muito nas últimas semanas, muito a questão das estrelas, seja do comprometimento, de característica, né? A situação do Memphis no Corinthians, do Pedro no Flamengo, do próprio Dudu no Cruzeiro, da forma como saiu. E eu acho muito legal isso, que a gente está falando do Gabigol, que vem como um dos jogadores mais emblemáticos do Flamengo, com tudo que rodeia ele. O Cruzeiro vem nessa badalação, tem um choque de realidade, muda o perfil, dá autonomia para o Léo Jardim comandar. E o Gabigol, acho que entende e se coloca de uma forma muito profissional dentro dessa realidade. Então, assim, eu acho que ele pode ser um cara... Não sei como é que vai ser a sequência da temporada, se ele vai continuar como uma alternativa, em algum momento ele vira titular ou não. Independentemente se isso não aconteça, eu acredito que muito do sucesso que o Cruzeiro possa ter na temporada, o Gabigol vai ser uma peça importante, mas eu acho muito legal a forma como ele percebeu essa mudança do Cruzeiro e tem sido importante. Então, não só pelo discurso, mas acho que da forma como ele tem acrescentado, ainda mais nesse cenário que a gente tem discutido, toda essa questão de comprometimento, de estrelas nos outros times, eu acho que tem sido um período bem elogiável do Gabigol no Cruzeiro. E eu penso, André, que ele, de certa forma, já tinha feito isso no Flamengo, né? Entre várias virtudes ou defeitos que ele apresentou no Flamengo, muito mais virtudes na passagem dele, ele se adaptou a um estilo de jogo diferente quando o Dorival Júnior quis colocar o Pedro no time. Exato. E o time foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com o Gabigol jogando de uma forma um pouco diferente. Mas lá em 2019, com o Jorge Jesus, e ele também já se movimentava muito com o Bruno Henrique. Então, na minha visão, não sei se vocês concordam, ele vem repetindo, claro, uma característica um pouco diferente em outro clube, com outra dupla, no caso, o Caio Jorge, o que ele já fez um pouco no Flamengo, ou não? Sim, só que tem a diferença que ele, no Flamengo, era um ídolo, no Cruzeiro ele está começando uma história ainda, né? Verdade. E tem muito mérito, obviamente, do clube, de quem comanda, no caso do Leonardo Jardim, a comissão técnica do Cruzeiro, que conseguiu incutir nos jogadores exatamente essa situação de que, olha, você é muito bom jogador, você pode ser importante, mas o importante é o time, é a equipe, o que a gente vai preparar para os jogos, o que a gente vai preparar para o time. E começa, obviamente, a chamar atenção. Os 2 zagueiros estão muito bem, Fabrício Bruno e Vidalba, os 2 Lucas muito bem. Aí começa o time a andar muito bem, os jogadores crescem de produção. E o Gabriel, se está discutindo que vai ser titular, se vai jogar um pouco menos, um pouco mais, começa a perceber isso também. Que olha, Cruzeiro bem, se o Cruzeiro for campeão, o Gabriel é campeão também. Todo mundo então, assim, isso é importante. Me parece que houve uma consciência interna no Cruzeiro também. Espaço para o Leonardo Jardim, pelo trabalho que ele faz. Um outro exemplo também, que eu vejo dentro... Pessoal, sobre o Leonardo Jardim, para mim foi o ponto crucial, né? A partir do momento que ele chegou, o Cruzeiro virou a chave, se tornou uma equipe aí bem mais qualificada e hoje está colhendo os frutos. Tomara que continue assim por muitos e muitos anos, viu? Claro que o nível de confiança não tem parentesco. Cauã Prats é primo do Rafael Prats? Tem de voltar nos antecedentes. Esse elogio pontual chamou atenção, né? Não, mas que é um garoto, é um jovem, né? Que não tinha jogado... Sim, é verdade, você tem razão, tô brincando. Então isso chama atenção. Claro que sim, Eugênio. Quando você quiser, Eugênio Léo. Você deita e rola, Eugênio Léo. Aí o que acontece? O nível de confiança vai aumentando e todo mundo se sente importante, né? Então você vê, por exemplo, o Eduardo, um jogador que foi campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo, foi muito importante no Botafogo nos últimos anos, entra ontem e faz o gol de cabeça. Ele fala depois do jogo sobre isso também. Olha, aqui a gente tem uma consciência agora que importante é pensar na parte coletiva, no time. O Gabriel a mesma coisa. Então isso passa muito pelo trabalho feito pelo Leonardo Jardim e internamente como o Cruzeiro mudou depois daquele começo de ano de muita badalação, de pouco resultado esportivo, como houve uma consciência diferente a partir dali, né? Legal, tá num caminho bom aí o Cruzeiro, mas como disseram o Gabigol e o professor Jardim, tem muita coisa ainda pela frente. É o esforço deles, né? Já tinha falado sobre isso semana passada, agora eles já começam a ter que ficar se explicando demais. O time assumiu a liderança, se mantém na liderança, joga bem. E aí? Não, tirar a responsabilidade. Peraí, o outro já foi líder também. Eles estão tentando fugir da responsabilidade de ser um candidato ao título. Um oba-oba. Não, eu concordo que eles tenham que evitar o oba-oba. Mas assim, quando o time joga bem... era um Cruzeiro líder agora e jogando o que tem jogado é outro Cruzeiro. Então, todo mundo olha de maneira diferente.
diferente. Quanto mais o Cruzeiro ganhar, fizer ponto, jogar bem, mais eles vão ter que tentar evitar isso. E aí começa a faltar o argumento. Em algum momento eles vão ter que admitir, realmente somos candidatos sérios ao título, mas por enquanto eles ficam tentando fugir. Tá? O Anjo Azul, o que ele fala? Mas estamos chegando aos 45 pontos, faltam agora menos do que 15, faltam 12 agora, não é isso? Faltam 12 agora, mas o Anjo Azul falou o seguinte, que quando ganha é Léo Garden e quando perde é Leonardo Jardim. Aí não deu pra entender, eu falei, ô Anjo Azul, ele tá no Brasil. Não, quando ganha é Leonardo Garden e quando perde, aí eu chamo de Leonardo Jardim. Dá pra entender, o torcedor é diferente mesmo, né? Vamos ver o que dizem os fãs e as fãs de esportes. Pois é, pessoal, o Cruzeiro não tomou conhecimento aí do Juventude, né? Uma partida ali convincente, uma bela partida, aquela partida que o torcedor cruzeirense estava esperando. Claro, pessoal, essa questão aí de assumir que é candidato, de assumir que vai ser campeão, não, isso aí, eu acho que até nisso aí, Leonardo Jardim e os jogadores do Cruzeiro são inteligentes, né? Inteligentes o suficiente para tirar essa responsabilidade de lado, né? Eles foram bem realistas, né? Não, vamos tentar enrolar aqui até onde dá, né? Tirar essa responsabilidade. Não quer dizer que não vai ser campeão, longe, quer dizer isso. Mas a gente sabe que quando não joga com a responsabilidade, geralmente as coisas podem acontecer melhor, né? Sem responsabilidade, né? Vamos deixar o Cruzeiro como estava antes de começar o Campeonato Brasileiro. Ninguém falava do Cruzeiro, né? Então vamos torcer aí que todo mundo, né? Claro, vai ser eu concordei com o Eugênio, né? Vai ser uma hora que não vai ter como fugir disso, né? Vai ter que assumir e realmente bater no peito. Não, agora o Cruzeiro para mim, claro, torcedor cruzeirense, e eu garanto que jogadores, treinador, comissão técnica, o dono, a torcida do Cruzeiro, isso aí já está na cabeça. O Cruzeiro é sim um forte candidato a ganhar o título. Só não está assumindo ainda, né? Com o pé no chão. A gente sempre diz aqui no Brasil, né? Um pouco pé no chão, tirando a responsabilidade. Eu acho que isso aí se passa muito pela filosofia de trabalho de Leonardo Jardim, né? Talvez se fosse outro treinador, já teria batido no peito, assumido. Não, agora a gente vai brigar pelo título. Não, Leonardo Jardim é um pouco mais calmo, né? Um pouco mais tranquilo. E por isso que o Cruzeiro está onde está, pessoal, devido a isso aí. Eu acho que foi a virada de chave do Cruzeiro, né? Depois que Leonardo Jardim chegou no Cruzeiro, que, como eu sempre digo aqui, né? Tirou algumas laranjas que estavam apodrecendo as outras. O Cruzeiro, a partir daquele momento, foi outra equipe, né? Foi outro time. Ele implantou o que queria no Cruzeiro, sua filosofia de jogo, seu estilo de elenco, o que seria para ele um elenco. E hoje o Cruzeiro está colhendo os frutos. Claro, é apenas início, né, pessoal? É apenas início, não vamos aqui também ser, como é que se diz? Vamos encher de ilusão a cabeça do torcedor cruzeirense. Não, pé no chão, é apenas o início, mas é um início promissor, né? Um início que a gente vê que vai ter futuro, né? É um início que a gente vê que a gente acredita, né? Acredita que no final do ano o Cruzeiro pode ali estar colhendo os frutos, né? Quem sabe o título do Campeonato Brasileiro, né? Ninguém está colocando o Cruzeiro aí como... Quer dizer, agora não. Agora talvez já estão colocando o Cruzeiro ali como o grande favorito a ganhar a competição. Mas no início, quando começou o Campeonato Brasileiro, pessoal, ninguém colocava o Cruzeiro. Ninguém. Até porque começou bastante tumultuada a temporada do Cruzeiro, né? Alguns treinadores que para mim foram escolhas erradas. Algumas contratações erradas. Mas a gente também tem que dar crédito, né? Até porque Pedro Lourenço é um cara novo na área, né? Um cara que não entende muito desse setor do futebol. A partir do momento que ele começou a andar com as pessoas certas, a partir do momento que ele começou a entender mais o que é futebol, as coisas começaram a andar, né? E depois que Leonardo Jardim chegou, só água limpa, pessoal. Só água limpa, né? E é isso, né? Caio Jorge não fez uma atuação de gala, mas Gabigol decide. Quando Gabigol tá no banco e não decide, tem Caio Jorge, né? Por isso que eu digo que o elenco
do Cruzeiro tá fazendo a diferença, né? E tem que ser um elenco, pessoal, que é aquele elenco que a gente pode dizer o quê? Que não tenha vaidade. Que o Caio Jorge tá jogando, mas o Gabigol tá feliz no banco. Por quê? Ele sabe que vai ter suas oportunidades, que ele sabe que vai ter a hora certa dele entrar, e ele sabe que ele vai ser essencial para o elenco, né? Então, quando não se tem vaidade, aqueles que estão no banco tá torcendo pelo seu companheiro. Porque sabe que qualquer momento vai ter uma oportunidade, eles vão entrar e vão decidir. Então, sem sombra de dúvida, isso aí pode ser o grande feito do Cruzeiro nessa temporada, né? Um elenco qualificado. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, mas se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.